Alô, amigos, está no ar o seu Boletim do Esportes, aqui pela Terceira Via TV. Campos, Macaé e Rio das Ostras, a melhor imagem, inclusive em HD. Vamos aos destaques de hoje. Flamengo e América de Natal se enfrentam logo mais pela Copa do Brasil. Jogadores do Botafogo não querem saber, de Z4. Na base da conversa, Joel Santana vai comandando o Vasco na Série B. Técnico do Fluminense voltou a admitir mudanças na equipe. Tudo isso e muito mais aqui no seu Boletim de Esportes da Terceira Via TV. Com o peso do favoritismo nas costas, o Flamengo entra em campo hoje às 22 horas no Maracanã para encarar o América de Natal. O jogo vale pelas quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Flamengo até venceu por 1-0 e dessa forma, 1-0 a favor dos visitantes levará a decisão da vaga aos pênaltis, A equipe de Vanderlei Luxemburgo está em alta, já que bateu por 3-0 o líder do Brasileiro, o Cruzeiro. O América, por sua vez, está na degola da Série B após empatar em 2-2 com o Sampaio Corrêa. O resultado, inclusive, gerou a demissão do técnico Marcelo Martelotti, prontamente substituído por Roberto Fernandes. Agora, é bom o seguinte, que o Flamengo não se esqueça de que esse mesmo América de Natal, com esses mesmos jogadores, golearam o Fluminense no Maracanã por 5-1. Mas a vitória sobre o Corinthians por 1-0 não foi suficiente para tirar o Botafogo da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas deu uma nova esperança para o clube escapar da degola. Com 29 pontos, o Botafogo, segundo a maioria dos matemáticos que acompanham a competição, precisaria de pelo menos mais 16 pontos para se garantir na primeira divisão. Porém, os jogadores botafoguenses preferem não fazer contas, deixam a matemática de lado e estão focados apenas no próximo compromisso. Amanhã o time enfrentará o Santos na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. No jogo de ida, o time carioca foi derrotado por 3-2 no Maracanã. Olha aí, a derrota para o Internacional deixou o Fluminense ainda mais distante do G4 do Brasileiro. Com a semana livre para trabalhar, o técnico Cristóvão Borges voltou a afirmar que vai promover algumas mudanças na equipe para melhorar seu desempenho. No entanto, o treinador não revelou quais posições ele irá mexer. Com 42 pontos, o Fluminense está na 8ª posição, 5 pontos atrás do grupo de classificação para a Libertadores. Os tricolores têm tempo para treinar, pois só entram mesmo em campo no próximo sábado contra o Criciúma no Maracanã pelo campeonato da Série A. O elenco do Vasco voltou a treinar no CFZ, dando sequência à preparação para a partida contra o Santa Cruz, prevista para sábado às 16h10 na Arena Pernambuco e Recife, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. Depois vão ficar faltando só 8 rodadas. Antes das atividades começarem, o técnico Joel Santana conversou com o grupo por cerca de 30 minutos, em reunião que contou com a presença do diretor de futebol, Rodrigo Caetano. As conversas têm sido armas importantes de Joel Santana desde que ele assumiu o comando do time cruzmaltino. Com pouco tempo para treinar, Joel tem tido bons resultados e hoje divide a liderança da competição com a Ponte Preta, que leva vantagem apenas no critério do desempate. Ontem, alguns jogos foram disputados pela Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Boa Esporte derrotou o Vila Nova de Goiás, lá em Minas, por 3-0. E no outro jogo, também o Atlético Goianiense, que é outro representante de Goiás no certame, ele derrotou a equipe do Vila Nova, derrotou o Avaí de Santa Catarina, que está brigando por uma vaga no G4, derrotou fácil por 2-0. O jogo foi disputado no estádio Serra Dourada, lá em Goiás. Antes de encerrarmos o bloco, quero mandar um abraço para Dinei Monteiro. Ontem eu tive o prazer de rever, excelente narrador esportivo, além de ter trabalhado
muito tempo no Rádio de Campos, trabalhou no Rádio de São Paulo muitos anos, trabalhou em Minas Gerais, um baita narrador esportivo. Eu tenho também a honra de dizer que eu, né, tive o prazer de fazer com que Dinei narrasse sua primeira partida no Rádio de Campos. De modo que é um prazer muito grande. Ele hoje está aposentado, mas me prometeu que vai vir aqui para a gente bater um papo sobre as coisas do futebol carioca, do futebol de São Paulo e futebol de Campos, principalmente. Brevemente ele estará aqui. Quero mandar um abraço também para o Evaldo Nogueira, né? Ele lá no Edifício Salete, funcionário aposentado do Banco do Brasil. Banco do Brasil de uma grande época, da época de grandes funcionários, né, de Silmar Inocêncio, de Juvenal, pai do doutor Artiles, também da Marilena, saudosa Marilena. Um abraço muito grande para o Evaldo Nogueira, lá no Salete. E para o empresário Antônio Salomão, da Construção Civil. No passado foi proprietário, inclusive, de umas... Hoje não existe mais, fábrica de lajes Prefá, que era a mais famosa de Campos nos anos 70 e 80, né? E tive a honra de tê-lo, inclusive, como meu patrocinador. Olha, nós vamos dar uma pequena pausa, lembrando a vocês que o assunto da semana continua sendo, né, a renúncia do presidente do Goytacazes Futebol Clube, né, do nosso Robson Barreto, que vai entregar no dia 20 o cargo, e isso já está decidido, ao pessoal do Conselho Deliberativo. O vice-presidente não vai aceitar. Já disse também, petroleiro, disse que não vai aceitar e tal, aquela coisa. E dizem por aí que há um grupo encabeçado pelo ex-presidente D'Artagnan Fernandes que estaria, né, disposto a assumir. Mas tudo isso o Conselho vai promover novas eleições. Eu quero conversar com o Josélio Rocha sobre isso, o que ele acha da atitude do presidente, mas isso é assunto para o decorrer da semana ou para a próxima semana. Nós vamos estar lá na reunião em que o presidente do Goytacazes vai entregar o cargo, né? Nós estivemos lá na posse, vamos estar com certeza também agora na entrega do cargo. Ok? Daqui a pouco você vai continuar com o seu programa Boletim do Esporte. O Ailton Júnior tem uma entrevista com o Alexandre Delvaux, ele que é especialista, vai falar sobre gestão esportiva, justamente isso, né? Sobre gestão esportiva aqui. Daqui a pouco, no seu Boletim do Esportes, na Terceira Via TV. É rapidinho.